Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro da nossa Escola de Formação Ministerial. Que bênção ter você aqui com a gente, que bênção você dispor do seu tempo para passar aqui um período conosco, aproveitando essa oportunidade de aprender um pouco mais acerca da sua fé, das doutrinas fundamentais que norteiam sua fé, que alicerçam a sua fé. Nós estamos vindo de uma caminhada muito interessante, pensando aí nas principais doutrinas que vêm norteando a nossa fé, que consolidam a nossa fé, e tem sido uma jornada muito especial. Obrigado a você que tem participado conosco de todos os encontros. Espero de verdade que a cada encontro você tenha aí sido despertado a buscar nas Escrituras, na Palavra de Deus, mais embasamento aí para a sua fé. Lembrando que nós estamos na série Essencial, ou seja, estudando as doutrinas essenciais da nossa fé, da fé cristã, e a cada encontro temos feito um pequeno resumo de cada doutrina e orando a Deus para que desperte em você o interesse de se aprofundar um pouco mais em cada uma dessas doutrinas que são tão importantes para a solidificação da nossa fé. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito interessante. Nós vamos conversar sobre anjos e demônios, angelologia e demonologia. É sobre o que a Bíblia fala sobre esses dois seres, o que a Bíblia fala sobre anjos, o que a Bíblia fala sobre os demônios. Bom, nós queremos começar conversando sobre os anjos. Muitas pessoas, muitos crentes não acreditam na existência de anjos. Alguns acreditam na existência de anjos de uma outra forma como a Bíblia não orienta. Algumas pessoas vêm elaborando conceitos de anjos da guarda, anjos que caminham conosco, mas a gente vai ver junto aqui o que a Bíblia, afinal de contas, fala sobre os anjos. Afinal, quem são os anjos ou o que são os anjos? No Novo Testamento nós encontramos uma palavra que é utilizada com muita frequência para designar esses seres, né? A palavra angelos, do grego angelos, que significa mensageiros. E se nós fôssemos buscar na Escritura um texto que nos orienta acerca de quem são os anjos, o que são os anjos, nós devemos recorrer a Hebreus capítulo 1, verso 14. É um texto principal que nos aponta aí de quem são os anjos. Vou ler com você. Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores, enviados para servir àqueles que hão de herdar a salvação? Essa é uma pergunta que o autor aos Hebreus vai fazer. E essa pergunta tem sentido porque nesse texto, Hebreus capítulo 1, ele está discutindo, né, acerca da soberania ou da superioridade de Cristo sobre qualquer um, né? Sobre os profetas, sobre os patriarcas e sobre os anjos. E no versículo 14, o autor aos Hebreus vai nos dar um direcionamento, uma pista, uma orientação muito precisa. Vai dizer, ora, os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Bom, então a gente já pode começar dizendo que os anjos não são matéria, ou seja, eles não têm um corpo físico, eles são espíritos. E é muito interessante a gente pensar que o anjo é uma criatura de Deus, ou seja, foi Deus que criou.
Os anjos foram criados por Deus, ainda que nós não encontremos na Bíblia tão detalhadamente esse processo de criação de Deus criando os anjos, ainda que a gente não encontre, por exemplo, no livro de Gênesis, a criação dos anjos. O livro de Gênesis vai narrar a criação da terra, dos animais, das árvores, das plantas, do homem, mas não vai narrar acerca da criação dos anjos, né? Então nós não temos na Escritura tão claro esse processo de criação dos anjos, mas eles são criaturas de Deus. O Salmo 148, no versículo 1 ao versículo 5, e que eu vou ler aqui com vocês agora, ele vai apontar um pouquinho, o salmista vai nos dar um direcionamento acerca dos anjos. É um texto que pode servir para nós de referência. Salmo 148, versos 1 a 5, vai dizer assim: Aleluia! Louve o Senhor desde os céus, louve-no nas alturas, louve-no todos os seus anjos, louve-no todos os seus exércitos celestiais, se referindo aos anjos. Louve-no sol e lua, louve-no todas as estrelas cintilantes, louve-no os mais altos céus, as águas acima do firmamento. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois Ele ordenou e eles foram criados. Então, o autor do Salmo 148, inspirado por Deus, vai nos dar um direcionamento de que, olha, assim como o sol, a lua, as estrelas, o mar, as águas, as montanhas foram criadas por Deus e estão convidados a louvar a Deus, ele vai dizer que assim também os anjos, e se referindo também aos exércitos celestes, obviamente se referindo aos anjos, devem louvar a Deus porque foram criados por Ele. É interessante a gente pensar então que eles são espíritos criados, ou seja, seres criados por Deus, e que eles são imateriais, ou seja, eles são espírito, eles não possuem um corpo físico, ainda que nós vamos encontrar no Antigo Testamento e no Novo Testamento manifestações desses anjos com aparência física, aparecendo a pessoas na sua aparência física, né? A gente dá o nome de angelofania, ou seja, a manifestação desses anjos, desses mensageiros de Deus em uma aparência física, mas os anjos não possuem um corpo físico assim como nós, os humanos, temos. A Bíblia também vai dizer que o ser humano foi criado um pouco menor do que os anjos, ou seja, os anjos estão numa outra categoria que nós, os humanos, estamos em uma, eles estão em outra, né? Então eles não possuem corpo físico, eles são espíritos criados por Deus. É muito interessante a gente pensar, então, se Deus criou os anjos, por que criou, né? E o que os anjos fazem? Né? A Bíblia vai afirmar que existem milhões de anjos, né? Se você for olhar em Deuteronômio 33, verso 2, vai falar sobre miríades de anjos, milhares de anjos. Salmo 68, 17 vai dizer 20 mil, milhares de milhares. Outros textos, como Mateus 26, 53, Hebreus 12, 22, vão dizer que são incontáveis os anjos. Então, o que existe uma multidão de anjos que não podem ser contados. Então, o que essa multidão de anjos, o que esses espíritos, o que esses seres criados por Deus, o que é que eles fazem? Bom, a Bíblia vai apontar que eles louvam e glorificam a Deus constantemente, continuamente. A gente lê no livro de Isaías, né, que os anjos estão dando glória a Deus ali constantemente. A ideia, né, pintada é que existe um trono de Deus e ao redor do trono de Deus, tanto em Isaías como em Apocalipse, nós vamos encontrar então os anjos ali, né? A multidão de anjos glorificando constantemente a Deus, dando glória a Deus. Mas também
eles são, como a palavra anjo, tanto no Antigo Testamento como no Novo, dá uma ideia de um mensageiro. Então, os anjos, além de glorificarem a Deus, adorando a Deus continuamente, eles também revelam e comunicam mensagens de Deus para nós, né? Ou seja, eles são mensageiros de Deus. Deus usa o anjo para comunicar coisas para os homens. Nós vamos encontrar também, por exemplo, no Novo Testamento, nós vamos encontrar, por exemplo, em Lucas capítulo 1, verso 13 a 20 e do verso 26 ao 38, nós vamos encontrar, por exemplo, anjos fazendo anunciações, né? Nós vemos anjo, que nesse caso recebe até um nome, né, de Gabriel, anunciando ali a Zacarias a chegada daquele menino de João Batista. Encontramos também, por exemplo, o anjo anunciando a Maria a chegada de Jesus, né? O nascimento de Jesus, que ela iria gerar esse Messias. Nós encontramos, por exemplo, no livro de Atos, um anjo aparecendo a Filipe, Atos 8, verso 26, né? Ele aparece a Filipe e a impressão que nós temos naquele texto é que esse anjo carrega Filipe, conduz Filipe à presença ali do eunuco para que fosse ali evangelizado. Nós vamos ver também no livro de Atos o anjo, essa manifestação de Deus através dos anjos, avisando, falando com Cornélio acerca da conversão ali de Paulo. Nós vamos encontrar anjo aparecendo a Pedro, aparecendo a Paulo. O livro de Atos relata muito dessa relação desses mensageiros de Deus com os apóstolos, com homens e mulheres ali de Deus, assim como também nós encontramos anjos aparecendo ali, né? A Gideão, o Antigo Testamento também é muito permeado por essa aparição dos anjos, esses mensageiros de Deus. Bom, eles louvam e glorificam a Deus constantemente, eles revelam, comunicam mensagens de Deus aos homens e eles também atuam em favor dos crentes, né? Nós vamos encontrar, por exemplo, a atuação de anjos trazendo livramento, trazendo abertura de prisões. Por exemplo, nós vemos que foi um anjo que libertou ali os apóstolos da prisão, Atos 5:19. Encontramos mais na frente, um pouquinho, em Atos capítulo 12, vamos encontrar também a narrativa ali de Lucas, narrando que a libertação de Pedro ali da prisão se dá através da ação de um anjo que vem ali e o liberta ali da prisão, né? Nós vamos encontrar também uma referência no Antigo Testamento, algumas referências no Antigo Testamento, mas também nós encontramos nos Salmos, né? Uma referência muito importante sobre os anjos atuando em nosso favor, agindo, não só trazendo mensagens, mas atuando, agindo em nosso favor. O Salmo 34, verso 7 vai dizer: os anjos do Senhor é o sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Ou os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Uma ideia que nós, os anjos, também são enviados em ações de libertação, proteção, de um cuidado especial na vida de homens e de mulheres de Deus. Nós vemos os anjos atuando assim, né? Então os anjos, eles estão ao nosso favor, como o autor aos Hebreus estão dizendo, eles são enviados para servir aqueles que vão herdar a salvação, mas eles não estão sob o nosso comando. Ainda que eles venham e atuem em nosso favor, eles não cumprem nossas ordens, eles cumprem as ordens de Deus. Então, é Deus que comanda os anjos, é Deus que orienta, é Deus que os manda, é Deus que os coordena, e eles fazem aquilo que Deus ordena, fazem para cumprir a vontade de Deus. Por isso que o mesmo autor aos Hebreus vai dizer o seguinte, que os anjos não estão na mesma categoria de Deus. Eles não são deuses. Por isso,
nós não fazemos orações a anjos, nós não invocamos anjos, nós não colocamos a nossa fé em anjos. Na verdade, a nossa fé é única e exclusivamente depositada em Jesus Cristo. É depositada em Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo, e não em anjo. Então, nenhum anjo merece de nós ou deve cativar a nossa devoção. Por isso não temos anjos da guarda, não temos anjos que nos privilegiam de alguma forma. Eu não tenho o meu anjo que tem um nome, né, que é o meu anjo. Eu não tenho, por quê? Eu não dou ordem aos anjos e nem os adoro. Na verdade, o que eu faço é adorar a Deus e o Senhor, que é o Deus poderoso, o dono de todas as coisas e o Criador dos anjos. É Ele que direciona os anjos para cumprirem as missões para as quais eles foram criados. Então nós não adoramos anjos, nós não invocamos anjos. Na verdade, nós invocamos a Deus, nós adoramos a Deus e somos servidos por esses seres celestiais, não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus. Ora, é muito interessante que a Bíblia vai narrar para nós que nós temos anjos bons que atuam em nosso favor, mas a Bíblia também vai apontar que existe uma categoria desses anjos que atuam contra nós. Então nós temos na Bíblia anjos bons e anjos maus. Esses anjos maus, nós damos um nome. A Bíblia vai categorizar esses anjos maus, vai chamá-los de demônios. Ora, o que são então os demônios? Os demônios são seres criados por Deus, anjos criados por Deus, que por uma razão se rebelaram contra Deus e agora atuam contra a Cristo e contra a sua obra e contra a sua igreja. É interessante a gente ler um texto, 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. O apóstolo Pedro vai fazer menção a esses anjos, vai fazer menção a esses espíritos, a esses seres. 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 4, ele vai dizer o seguinte: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Então, aí na teologia petrina, encontramos Pedro, elaborando uma teologia, e já na concepção do Novo Testamento se tinha essa ideia de que os demônios, eles são anjos que pecaram, anjos que se rebelaram contra Deus. O livro de Judas também vai fazer uma menção a esse texto, Se você tiver a sua Bíblia aí, quiser abrir comigo no livro de Judas, capítulo 6, vai fazer a menção sobre esses anjos também. Nós vamos abrir aqui a nossa Bíblia e nós vamos ver Judas no versículo 6, ele vai dizer assim: e quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Então tanto Pedro como Judas, como outros textos do Novo Testamento, vão apontar que existiam anjos que se rebelaram contra Deus. E aí sim, esses anjos que se rebelam contra Deus, eles são expulsos do lugar da habitação de Deus, e agora eles são esses demônios, que atuam contra a obra de Deus, contra Deus. Eles são
foram criados por Deus originalmente bons, mas se rebelaram e se tornaram maus. E talvez você venha pensando assim, olha, se os anjos obedecem às ordens de Deus, os demônios obedecem à ordem de quem? Esses anjos caídos estão ao serviço de quem? Bom, a Bíblia também vai apontar a existência de um líder desses demônios, né? De um desses que é maior do que os outros, ou que chefia, que direciona, que impulsiona todo esse trabalho. E a Bíblia vai dar o nome dele, desse líder, de diabo. O termo grego utilizado, diabolos, o acusador. Em outros nomes que ele recebe o nome de Satanás, por exemplo, o adversário. Então, a Bíblia vai nos mostrar que há um opositor contra Deus, e esse é o diabo, Satanás. Algumas pessoas vão dizer, olha, mas ele não existe, eu não acredito nisso. Olha, você pode acreditar naquilo que você quiser, ou não acreditar no que quiser, mas a Bíblia nos revela a existência desse ser que trabalha em oposição a Deus, e é Satanás que direciona, que coordena, que ordena os seus anjos, que ordena esses demônios. É interessante pensar no diabo, pensar em Satanás e pensar que a Bíblia vai lhe dar outros nomes. Em vários momentos a Bíblia o cita, principalmente no Novo Testamento, mas dando outros nomes a esse ser que faz oposição a Deus e que luta contra nós, os crentes em Cristo Jesus. Por exemplo, Mateus 4, versículo 3, 1 Tessalonicenses 3, 5, ele é chamado de o tentador. Ele é chamado em Mateus 12, 24, Marcos 3, 22, um outro título de Belzebu. Mateus 13, 39 o chama de o inimigo, né? Outros, o Mateus também o chama em algum momento, Mateus 13, 19. João também vai chamá-lo, categorizá-lo, nominá-lo de o maligno. Então, quando a Bíblia fala do tentador, do Belzebu, do inimigo, do maligno, de Belial, de adversário, Pedro o chama assim, adversário, né? E em Apocalipse, então, ele tem vários termos, besta, enganador. Na verdade, estão falando de uma só pessoa, de um só ser, é do diabo e de Satanás, né? É aquele que faz oposição a Deus. Ora, o que é que ele faz? Né? A Bíblia vai dizer que ele era um anjo de luz, ele era um anjo de posição superior. Ezequiel vai dizer, mas se achou soberba, vaidade no coração dele, então ele é expulso do céu, do paraíso, da presença de Deus, junto com uma legião de anjos, e essa rebelião faz dele, então, agora, um opositor a Deus. O que é então que o diabo faz o tempo todo? Ele faz oposição a Deus. Ele faz oposição a Deus e toda a sua obra. Então o diabo, ele é real, ele é ativo no mundo, ele comanda legiões de demônios que verdadeiramente atuam contra Deus e contra o seu povo e a sua obra. Tanto é que o apóstolo Paulo vai dizer, né, que a nossa luta não é contra carne e sangue. Ele vai dizer que é contra principados e potestades, né, contra esses seres espirituais do mal. Então, o que são os anjos? Os anjos são seres espirituais que atuam em nosso favor, obedecem ao comando de Deus. O que são os demônios? São anjos, seres espirituais criados por Deus, mas que se rebelaram contra ele e que eles agora obedecem ao comando do diabo, de Satanás, para contra essa obra de Deus. O que é que Satanás, então, ele faz para fazer oposição a Deus, a sua obra e o seu plano? Bom,
Ele atua de forma diferente na vida dos não crentes e dos crentes. Ele faz coisas diferentes. Bom, na vida do não crente, ele atua primeiro cegando o entendimento. A Bíblia vai falar que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam, para que não seja resplandecida a glória do Filho de Deus. Então veja, o que é que inicialmente o diabo faz e usa os seus demônios para isso? Ele cega o entendimento dos não crentes para não crerem no Evangelho. Segundo, ele arrebata, ele arrebata a palavra do coração. Nós encontramos na palavra de Deus dizendo que a palavra de Deus é plantada e de alguma forma ele cria um ambiente de mentira, ele cria um ambiente de engano para que essa palavra seja arrebatada e as pessoas não sejam salvas. Ele usa pessoas para se opor à fé. Ele se manifesta em pessoas para que eles fazerem oposição à fé. E muitas vezes usa pessoas para atos violentos, para fazer uma oposição muitas vezes violenta. Em países e até aqui no Brasil nós vemos pessoas que são usadas de forma muito violenta para se opor, para fazer oposição à fé. Então o diabo pode usar pessoas para se opor à obra de Deus, para atacar os crentes. Eles então, no caso dos não crentes, eles podem possuir o corpo de uma pessoa. Nós vemos casos no Novo Testamento de pessoas que estavam possuídas por espíritos imundos, que por demônios, Então, no caso do não crente, aquele que ainda não crê em Cristo Jesus, é possível a possessão. Ele então pode ser tomar o corpo de uma pessoa. E aí, ele usa também a ferramenta mais poderosa dele, que é o engano. A Bíblia vai dizer que o diabo ele é o pai da mentira. Mente desde o começo. Então, qual é a maior ferramenta que o diabo usa para fazer oposição a Deus e a sua obra? Ele usa o engano, ele usa a mentira para fazer oposição à obra de Deus. Já vimos então a atuação desses inimigos de Deus, desses opositores de Deus, de Satanás e seus anjos, na vida de um não crente, naquele que ainda não se converteu, naquele que não tem o Espírito Santo, aquele que não recebeu a Cristo como Salvador. Agora, o que é então que ele e seus anjos fazem na vida de um crente, de um cristão? Bom, ele os acusa o tempo todo. Ele vai buscando brechas na vida de um cristão, de um crente, para ficar o acusando. Ele o acusa o tempo todo. Até diante de Deus ele acusa os crentes. Bom, ele tenta enganar. A Bíblia vai dizer que, se possível, ele se disfarça de anjo de luz, Então, o que ele tenta fazer na vida de um crente? Ele tenta enganar o crente para que ele não cumpra os propósitos de Deus. E isso é muito importante, Por isso que nós precisamos de discernimento espiritual, para discernir quando é Deus que está fazendo e quando não é Deus que está fazendo. Então, ele o acusa, ele calunia. Na vida de um crente, ele impede o trabalho da obra de Deus, ele faz forte oposição. E para isso ele usa estruturas, ele usa pessoas, ele usa governos, ele usa a sociedade, ele usa ideias, ideologias. O diabo usa tudo para fazer oposição ao trabalho de Deus, à obra de Deus. Ele também é aquele que, como ele não pode tocar nos crentes, ele semeia no meio dos crentes o joio. Ele semeia mentiras, porque uma das estratégias que o Satanás e seus anjos usa para se opor à obra de Deus é semear contenda entre os irmãos. Contenda entre as igrejas, contenda entre o povo de Deus. E ele faz isso semeando muitas vezes o joio, pessoas dele infiltradas
para que possa estar então causando confusão à obra de Deus, fazendo com que essa obra não ande. Não? Ele tenta os crentes com dúvidas. Como ele é o pai da mentira, o enganador, o instrumento que ele mais utiliza é querer plantar dúvidas sobre a vida dos crentes. Um crente que duvida, um crente com uma fé abalada, um crente com uma fé duvidosa, ele é, na verdade, um alvo muito fácil para Satanás. Né? Por quê? Porque ele usa a dúvida para impedir que um crente avance, se solidifique na fé, que se transforme num discípulo ousado do Senhor Jesus. Veja, é muito importante entender que ele sempre faz oposição a Deus, a sua obra, a obra de Cristo e a obra da igreja. E ele, então, o maior desejo de Satanás, o maior desejo do diabo é ver os crentes confusos, ver os crentes parados, ver os crentes congelados, ver os crentes não entendendo o seu papel e a sua missão, e ele usa um engano para isso. Ele também oprime. A Bíblia vai dizer que o diabo anda ao nosso derredor como um leão, buscando a quem possa tragar. A ideia é que ele anda ao redor buscando uma brecha. E como não há possessão de crentes, então ele oprime os crentes, ou seja, tenta lhes tirar a paz, lhe coloca em situações, lhe apresenta problemas, né? Ele oprime o ambiente, oprime a pessoa para que ela perca a alegria, para que ela perca a fé, para que ela perca o entusiasmo da obra de Deus. Isso ele faz. Agora, um grande diferencial da atuação do diabo, dos seus anjos, entre os crentes e os não crentes, é que se no não crente há a possibilidade de possessão, ou seja, de tomar o corpo, de incorporar naquela pessoa, o Novo Testamento é repleto de situações dessa. Na vida do crente, o diabo não pode incorporar nele. Não há possessão demoníaca de crentes. Não existe isso. 1 João capítulo 5, verso 18, vai nos apontar com muita clareza acerca da impossibilidade de possessão demoníaca na vida de um crente. 5,18, 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. E aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. Então é impossível a possessão demoníaca por um crente. Isso por quê? Porque o diabo só se manifesta na vida daquele que não tem o Espírito Santo. É impossível uma pessoa que entregou a vida a Jesus e agora tem o Espírito Santo, que o espírito do demônio, que o próprio demônio venha incorporar, né? Ou eu sou habitação de Deus, ou sou habitação do demônio. As duas coisas juntas não pode acontecer. Então, quem tem o Espírito Santo de Deus não incorpora. Mas isso não quer dizer que não sofre influência, que não tem problemas, que não tem dificuldade, que não será acusado, caluniado, que não sofrerá forte oposição, que não terá, né, opressão ao seu redor. Ele só não pode nos tocar. É interessante quando nós falamos de anjos e falamos de demônios, às vezes quando a gente fala sobre demônios há uma tendência, quando nós falamos sobre Deus e o diabo, há uma tendência natural, porém não bíblica, de achar que o diabo ele está no mesmo pé de igualdade com relação a Deus. E isso é algo importante de nós falarmos. Como criatura, ele não é igual ao Criador. Ou seja, se o diabo tem poder e de fato ele tem poder, Deus tem todo o poder.
Por isso, não existe uma guerra em pé de igualdade entre Deus e o diabo. Na verdade, o diabo ele faz oposição, mas Deus é absolutamente superior ao diabo e não pode ser tentado, não pode ser derrotado, não pode ser manipulado pelo diabo. Então, Deus é absolutamente superior e Cristo, na cruz, derrotou definitivamente toda a obra do diabo. Né? João vai escrever na sua carta, primeira epístola de João, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, o diabo não está em pé de igualdade com Deus. Deus é criador, o diabo é criatura, ainda que ele trabalhe em oposição, Deus é superior e não pode e nunca será derrotado pelo inimigo. Ele tem poder, mas não tem todo o poder. Ele não tem as características de Deus. Ele não é onipotente, não é onipresente, não é onisciente. Ele não tem as características de Deus, porque ele é criatura e não criador. E aí, por isso, é muito importante nós entendermos que o Senhor, Deus dá ao seu povo autoridade espiritual com relação ao diabo e os seus demônios. Mas todo o Filho de Deus, todo aquele que se converteu, ele tem então autoridade espiritual. Isso não significa que os crentes brincam com o diabo, isso jamais, mas nós não tememos. Por quê? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E se nós olharmos, inclusive, a grande comissão dada por Jesus à sua igreja, no último capítulo do Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 16, vai dizer o seguinte a partir do verso 15, para nós entendermos o cenário da batalha espiritual e esse cenário onde está envolvido Deus e o diabo. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão outras línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal não lhe fará mal algum. Imporão a mão aos doentes e esses ficarão curados. Perceba então que não há um poder do diabo e que seus anjos que seja superior à autoridade de Jesus Cristo, e dos crentes, os filhos de Deus, têm a autoridade de Jesus. Veja, não há poder em nós, mas há poder em Jesus. E algo interessante para terminar esse nosso encontro de hoje é saber que o seguinte: ainda que Satanás tenha poder, ainda que ele faça oposição à obra de Deus, nós já sabemos. Existe uma história já contada sobre o destino dele, sobre para onde ele vai, o que o Senhor Jesus já fez com ele. Mateus capítulo 25, verso 41, vai nos apontar algo muito interessante que nós devemos confiar e acreditar. Mateus 25, verso 41, diz assim: então ele dirá aos que tiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Por enquanto, Satanás ainda está ativo no mundo, ele e os seus demônios se opõem a Deus e a sua obra, causam uma série de problemas e nós todos estamos inseridos numa severa batalha espiritual. Mas nós podemos confiar em Cristo Jesus que ganhou
ou que venceu definitivamente o diabo na cruz. E podemos crer que ele já é um derrotado porque o destino dele já está selado e o destino dele está aqui, ó. O fogo eterno que já está preparado para o diabo e para os seus anjos. Por isso, nós não devemos temer o diabo, mas nós devemos saber que não devemos brincar com esse assunto espiritual. Mas em nome de Jesus nós somos muito mais do que vencedores. Espero que você tenha aprendido algo novo, espero que você tenha se apropriado de algum conhecimento. Se você quer tirar uma dúvida, quer fazer um comentário, quer concordar, discordar, usa aí os comentários aí do Facebook, usa os comentários aí do YouTube. Se você tiver uma dúvida, escreve pra gente, a gente vai ter o maior prazer de durante a semana poder responder a você. Que Deus te abençoe, que os anjos do Senhor, que Deus ordene os seus anjos para cuidar de você e que no nome de Jesus, na autoridade de Jesus, nenhuma obra maligna cerque você e nem a sua casa. Oramos assim em nome de Jesus. Deus te abençoe.